Muito boa noite, gente. Bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Sexta-feira, 23 de agosto, a gente encerra a semana com esta maravilhosa operação da Polícia Federal, Operação Pentite, que cumpriu aí 12 mandados de busca e apreensão, inclusive na casa, né, de André Esteves, do banqueiro André Esteves, na sede do BTG, também na casa da Graça Foster, ex-presidente da Petrobras, né, ligadíssima a Dilma, no endereço do antigo endereço do advogado José Roberto Batóquio, um grande advogado, foi advogado aí conhecido, né, grande que eu estou falando, é um advogado importante, com atuação nos tribunais superiores, foi contratado pelo Lula, inclusive, e ele aparece aí numa situação que eu já vou explicar. Quase teve os seus escritórios também revirados pela PF, mas a juíza acabou não concedendo o pedido da PF porque o Ministério Público não quis, foi mais cauteloso. A gente sabe que o Ministério Público da Federal lá em Curitiba, né, ele não aceitou a delação do Palocci, então a delação aí acabou sendo firmada com a Polícia Federal e claro que tem aí uma rixazinha, mas é importante que trabalhem juntos e ninguém quer nenhum tipo de medida de excesso, né? É bom trabalhar com cautela sim, desde que isso seja, a gente não perca o senso de oportunidade, né, das investigações. E essa sinalização é importantíssima. Então, primeiro, que o André Esteves é uma figura importantíssima, já foi preso até pela Lava Jato lá atrás, depois foi solto, estava aí, inclusive, retomando aí o comando do BTG e foi pego em pleno voo. Por quê? Porque essa operação, gente, ela vai abrir uma frente de investigação de diversos crimes, né, atribuídos aí ao André Esteves pelo Antônio Palocci, né? Então, que crimes são esses? Já vou falar para vocês. Antes de mais nada, também foram alvo, né, de busca e apreensão o Maurício Ferro, ex-diretor jurídico do Grupo Odebrecht, que foi preso na quarta-feira. Na verdade, a juíza ela ponderou, obviamente, aí, essa segunda operação, né, em cima do Maurício Ferro, mas o Maurício Ferro é um personagem interessantíssimo para nós, porque como diretor jurídico da Odebrecht, ele atuava aqui nos tribunais também, inclusive atuou fortemente lá atrás, no início, para tentar impedir, para tentar obstruir as investigações da Lava Jato. Inclusive ele que fez contato com o Márcio Tomás Bastos, fez contato com o José Eduardo Cardoso, que vai sair bem chamuscado aí dessas investigações, e ele, além de tudo, é cunhado, né? É cunhado do Marcelo Odebrecht. Na quarta-feira, só abrindo um parênteses, é importante a gente lembrar que na quarta-feira ele foi preso, acusado aí de desviar mais 100 milhões lá da Braskem, através de um escritório de advocacia. E esse dinheiro certamente foi para pagar propina para alguém, né? Para alguém por algum tipo de contrapartida, né? Ninguém acha que ele vai roubar a própria empresa, ele é casado com a herdeira. Então tudo indica que ele montou um estratagema para, vamos dizer assim, criar uma forma de pagar informalmente alguns beneficiários. A suspeita é clara, né? Se a atuação dele era nos tribunais superiores, se ele atuou para obstruir a justiça, para ter acesso a informações privilegiadas da Lava Jato, provavelmente vai ter esses pagamentos, virão, né? Os beneficiários serão encontrados e a gente terá novidade. Fecha o parênteses, também foi alvo de busca e apreensão o Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o dono da Caoa, né? Caoa que é personagem frequente aqui, foi uma das clientes do Palocci e a gente sabe que patrocinava, né? Patrocinou futebol americano lá do Luleco, patrocinou TV lá do Lulinha, né? É um parceiro aí do Lula, se beneficiou muito também da gestão do PT. E é isso, então esses são os nossos personagens aí, mas é claro, o destaque vai justamente para o André Esteves. André Esteves, gente, me ligou um dia desse aí, tem um mês antes de eu sair de férias, porque ele surgiu nessa discussão toda aí de hackers e tal, sei o quê. Por quê? Porque o André Esteves, a gente sabe que ele financiou a compra do Grupo Abril. E quando a Veja firmou um contrato lá
contrato não, perdão, eu espero que não, firmou uma parceria com o Intercept para divulgar aquelas notícias lá, enfim, fazer aquelas matérias, todas aquelas fakes, né, que a gente derrubou aqui, mas enfim, tentando atingir a Lava Jato, tentando atingir o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, a gente mencionou, que falou assim, olha, é muito estranho, né, que o André Esteves, que é um banqueiro aí que foi pego na Lava Jato, depois escapou, compra a empresa já sabendo que tinha sido delatado pelo Palocci, que a gente já, né, trouxe em primeira mão essa informação aqui, lá na Cruzoé a gente deu vários detalhes também disso, numa capa da revista, e ele era chamado já desde então do banqueiro do Lula, tá? É o banqueiro do Lula, era o banqueiro porque ele tinha a gestão de contas pessoais e essa é uma suspeita que está sendo reforçada nesta investigação. Assim como o Léo Pinheiro, como empreiteiro, era um amigo ali, era um empreiteiro do Lula, né, do Lula e de outros petistas, não que Marcelo Odebrecht e Emílio Odebrecht não fossem, mas eles trabalhavam em grandes obras e a OAS não. O Léo Pinheiro era o cara que, né, usava a empreiteira, a OAS, uma grande empreiteira, para reformar o sítio, reformar a triplex e tal. Então, o Lula tinha um empreiteiro para chamar de seu, que era o Léo Pinheiro, e, pelo visto, tinha um banqueiro também para chamar de seu, que era o André Esteves, embora ele também tivesse amizade com vários outros banqueiros. A questão é que o Palocci entregou os crimes, né, atribuiu, pelo menos, né, ao André Esteves uma série de crimes. Óbvio que esses crimes ainda serão apurados, ele pode ser inocentado também, né? Mas o fato é que nessa lista de crimes, 2 chamaram a atenção e foram, vamos dizer assim, o alvo desta operação. Um é a venda da Petroáfrica, um negócio também super suspeito, envolve Eduardo Cunha, etc. e tal. A gente já mencionou isso várias vezes aqui, é só jogar na busca do site. E o outro é a participação justamente do BTG na Sete Brasil, tá? Na Sete Brasil, e aí tem pagamento aqui de propina até para o Guido Mantega. Novamente o Guido Mantega, falei do Guido ainda há pouco, e ele voltou aqui, recebeu aí 15 milhões em propina, segundo o Antônio Palocci, recebeu essa propina do Esteves para quê? Para manter o BTG em condições privilegiadas aí no comando lá da Sete Brasil e na exploração do pré-sal. Eu posso dizer para vocês que eu estou muito feliz, muito satisfeito, porque eu talvez tenha sido o primeiro jornalista a escrever sobre a Sete Brasil, inclusive ainda estava lá na Isto É, dei uma capa da Isto É sobre isso, já falava de Palocci, tudo lá em 2014, né? E também fui o primeiro a falar do André Esteves. O André Esteves é muito interessante que a gente recebe aqui muitas informações, né? E várias dessas informações vão aos poucos sendo confirmadas pelas investigações. Uma delas é o acesso privilegiado a informações de mercado, a informações do Banco Central, né, informações aí de política econômica, através do Guido Mantega. Então ele pagava a propina, tinha acesso ali vai variar a taxa de juros do Copom, o Copom vai se reunir, vai baixar a Selic, e ele usava essas informações para ganhar muita grana no mercado. Tá? Eu, uma vez, não sei se eu já contei isso para vocês, uma fonte minha que trabalhou lá no BTG me falou, olha, o André chegava, né, na mesa de câmbio, por exemplo, e dizia, eu tive um sonho, né, a Selic vai baixar meio ponto percentual, e aí então vamos posicionar dessa forma aqui, vamos fazer esses contratos e tal. Então, pelo visto não tinha nada de sonho, né? No sonho surgiu o Guido Mantega falando para ele sobre a taxa. É uma palhaçada, tá? Aliás, é uma palhaçada não, tudo isso é muito sintomático. A gente já teve na nossa história, diversos gênios, né, do mercado, e depois foram presos, quebraram bolsa, fizeram o diabo. O que a gente percebe é o seguinte, o nosso mercado financeiro, numa boa, nossos colegas aí que tentam trabalhar honestamente sabem, é uma grande fraude. Por quê? Se bancos como o BTG, Bradesco, que também é citado na delação do Palocci, e vários outros aqui, Safra, etc., têm acesso à informação, eles vão lá e ganham e fazem e manipulam o mercado, né? Enquanto você aí é orientado para pegar sua poupança e comprar título lá do Tesouro Direto, você está sendo ludibriado. Os caras estão ganhando aí milhões e milhões, bilhões, né, em cima, né, dos outros e vira um grande teatro, né? Então tudo isso é realmente lamentável. Então isso mostra que a gente precisa ainda limpar muito as instituições, né? Não é só judiciário, não é só
o empresariado, o mercado financeiro, são os bancos, etc. e tal. Então, vamos em frente à Lava Jato, por isso a Lava Jato é tão importante, por isso ela precisa ser apoiada. Aliás, nessa insana, nessa criminosa campanha contra a Lava Jato, ontem mesmo o El País, em parceria com o Intercept, publicou uma série de informações até delicadas ali, expondo estratégias de investigação da Lava Jato e tal, e a tese deles era justamente que a Lava Jato tinha poupado os bancos. E aí é sintomático, né? Ontem saiu essa besteira e hoje sai a operação quase prendendo o banqueiro, né? Então, pelo amor de Deus, né? Isso é uma palhaçada, né? E é uma palhaçada que ultrapassa os limites do jornalismo, tá? É só isso que eu tenho para dizer em relação a isso. Vamos em frente. Bom, nesse caso aqui do BTG, a investigação traz muitos outros dados, né, que são importantes. Então, vamos aqui por partes. Primeiro, eu digo para vocês o seguinte. O Antônio Palocci, que fez uma delação bastante... A gente está tendo acesso agora a todos os detalhes dela. Nos próximos dias, vou trazer para vocês isso. Mas ele, vamos dizer assim, ele sintetizou os crimes, né, que o André Esteves teria cometido. Então ele fala aqui do seguinte. Articulou com o Guido Mantega acesso a informações privilegiadas do Banco Central para favorecer o BTG em operações de mercado, como eu acabei de dizer, inclusive sobre alterações nas taxas de juros, né? Eu falei até disso, que JBS também ganhou dinheiro com isso aí. Banqueiro teria pago, segundo o Palocci, propina em troca de posição privilegiada nos projetos pré-sal. Isso é uma das coisas que está sendo aprofundada nessa investigação de hoje. E seria responsável, aí começa a ficar interessante, mais interessante. Ele seria responsável pela gestão de valores de Lula por meio de contas secretas mantidas lá no banco. E aí eu já vou detalhar isso para vocês, tá? Que isso justifica o fato dele ser chamado de banqueiro do Lula. A lista, né, desses crimes atribuídos ao André Esteves pelo Antônio Palocci, ela segue com o seguinte: possíveis doações realizadas em razão da operação de aquisição do Banco Pan-Americano, que a gente sabe que foi uma coisa, né, fantástica ali, com aportes da Caixa Econômica num banco quebrado, enfim. E possíveis crimes contra a administração pública para aprovação da MP 627. Mais uma vez, compra de MP, né? Essa MP tratava de tributação no exterior. Então, dito isso, vou para a questão da gestão de valores de Lula. Num dos pedidos de busca e apreensão contra o André Esteves, o delegado Felipe Passi, ele lista em detalhes aquilo que os agentes devem procurar. Eles estão sendo bem cautelosos e específicos, né? Para não ficar assim, vamos pegar o que tiver, botar aqui no saco e levar lá para análise da PF. Não, eles vão atrás de questões, de coisas específicas da investigação. Uma das coisas específicas da investigação é encontrar qualquer indício, documentos, agendas, transferências bancárias, ordens de pagamento, né, livros contábeis, etc., qualquer indício de eventual manutenção de recursos puros dentro da estrutura da holding do BTG para Lula, suas empresas ou familiares. Qual é a suspeita, gente? Essa suspeita é de que o BTG tinha igual a Odebrecht, né? Tinha lá um departamento de operações estruturadas, o BTG também tinha uma espécie de departamento de operações estruturadas. Mas, e além disso aí, ele tinha, o André Esteves mantinha dentro do BTG contas com propina, com dinheiro de propina do Lula e provavelmente de seus familiares, tá? Tá em nome do Lula? Não. Tá em nome do André Esteves? Provavelmente não. Essa é uma questão que a investigação ainda precisa desvendar. Eu tenho minhas suspeitas, tenho algumas informações, estou atrás de alguma documentação que pode consolidar isso aí, e assim que eu colocar a mão, eu trago para vocês os detalhes. Mas não será difícil de determinar isso aí, tá? Além disso,
não é só essa questão, eu tenho certeza, assim, eu suspeito que isso acontece, que ele fez a mesma coisa para o próprio Guido Mantega, justamente por causa dessa relação que ele tinha com o Guido Mantega de ter acesso a essas informações privilegiadas e tal. Então eu acho, até porque o BTG, eu acho até que não está só em conta, tipo, a conta aqui tem uma conta corrente com X milhões, não. Eles têm fundos, né? Algumas fontes minhas já me disseram, o fundo imobiliário não sei o quê, falei isso para vocês até na questão do Mantega, fundo de participação não sei o quê, fundo de investimento. Então, tudo isso a polícia vai ter de desvendar. Mas a suspeita é essa. Então eles fizeram, você pode ver que o BTG aparece controlando diversos fundos de interesse que tem ali algum tipo de correlação com isso e eles vão tentar desvendar isso aí, tá? Bom, a Maria da Graça Foster, né, ou a Graça Foster, como é conhecida, ela também está sendo acusada de dolo por omissão. Ela sabia da propina, sabia dos esquemas, Petroafrica, não sei o quê, e não fez nada. Negócio de sonda e não fez nada. Só que é possível também, e ela está sendo investigada por possível recebimento de propina também, ter feito isso em troca de recursos espúrios, tá? Inclusive tendo atuado aí para a retirada do João Carlos Ferraz da presidência da Sete Brasil, justamente para eles poderem controlar o banco, já que o Ferraz era um cara mais ligado a outro grupo. Bom, também se investiga, e aí é que também é uma questão super interessante, e o inquérito está cheio de provas disso aí, eventual auxílio prestado por André Esteves ao Odebrecht para obstruir o trâmite da cooperação jurídica internacional entre Suíça e Brasil, o que pode ter, abre aspas, consistido em ações junto ao DRCI ou ações junto a veículos de imprensa para tentar imputar crimes de violação de sigilo a autoridades envolvidas na cooperação jurídica. E aí a gente entra numa outra questão, que é justamente essa imprensa, né? Essa imprensa aí comprada com dinheiro desses criminosos para apoiar esses criminosos. E eles estão investigando, inclusive, abre aspas, suporte financeiro, eventual formação e manutenção de um fundo, né? Acabei de falar de fundo, né? Para suporte financeiro à revista Carta Capital a pedido de Lula. Tá bom para vocês? Bom. Também a Lava Jato está investigando o relacionamento criminoso do André Esteves com o Eduardo Cunha, para evitar intimações e requisições da CPI da Petrobras, com o José Carlos Bunlai, e aí tem operações comerciais que obviamente têm o interesse de Lula, Guido Mantega, informações aí que eu já falei para vocês, e também relacionamento com Marcelo Odebrecht e Nelson Jobim. E aí esse eventual relacionamento tem a ver com obstrução de justiça. Não há provas ainda de que Nelson Jobim, ex-ministro, ex-presidente da STF, ex-ministro da Defesa, ministro da Justiça e ministro da Defesa, não há provas de que Nelson Jobim tenha atuado, tenha feito alguma gestão para obstrução de justiça, mas que ele foi contactado, ele foi, que ele teve reunião com Marcelo Odebrecht, ele teve. Isso está tudo registrado em e-mails entregues pelo próprio Marcelo Odebrecht. Então ele vai ter a oportunidade também de esclarecer se ele tomou alguma medida mais concreta, já que o interesse dessas reuniões eram escusos, né? Marcelo Odebrecht tinha interesse de contratar, de pagar o Nelson Jobim para ele tentar obstruir isso, tentar derrubar coisa no STF, etc. e tal. Lembrando aqui que Nelson Jobim de repente virou sócio do André Esteves, do BTG, né? Ganharia um salário bastante razoável, na casa de 1 milhão, tá? Por mês. Bom, dito isso, gente, é o seguinte. Tem uma série de detalhes importantes. Vão lá no meu Twitter, tá? @ClaudioEDantas, tá lá no Twitter, tem todas as informações importantes, todos os posts que publicamos importantes relacionados a essa operação de hoje, tá? Então recomendo fortemente que vocês vão lá. A Lava Jato, ela estima em mais de 6 bilhões de recursos desviados nessas operações que estão sendo investigadas com essa operação deflagrada hoje, tá? Inclusive,
nós temos aqui uma coisa muito legal que eu publiquei, que é o seguinte. Bom, já vou falar. Eu falei do Batóquio, né? José Roberto Batóquio, um dos alvos dessa operação. A Polícia Federal chegou a pedir busca e apreensão nos escritórios dele. Acabou que a Gabriela Hart liberou só no ex-escritório, até porque o Ministério Público não referendou. Pediu cautela, etc., porque poderia ter problema aí, porque é advogado, etc. e tal. Mas o Palocci disse, né, na delação dele, que, e as planilhas confirmam, né, que foi entregue R$1 milhão lá no escritório do Batóquio. O Batóquio disse que nunca prestou serviço para o André nem para a Odebrecht, dinheiro teria vindo da Odebrecht, e aí o Palocci falou, não, ou esse dinheiro estava na planilha, ou esse dinheiro era para o Instituto Lula, e aí o Branislav Contic, que foi alvo também, enfim, foi assessor dele, que era quem pegava o dinheiro, né, levava o homem da mala. Ele, segundo o Palocci, durante um tempo, ele guardou parte dessa propina no escritório do Batóquio. Então, Batóquio ainda não se manifestou hoje, né, disse que ainda ia se inteirar do que é. Estamos aqui abertos à manifestação e qualquer esclarecimento. É muito grave, né, você guardar dinheiro oriundo de propina no escritório de advocacia, tá? Mais uma vez, um escritório de advocacia sendo usado. Por isso toda essa blindagem, por isso a OAB, né, qualquer coisa aí vai para cima da Lava Jato e tal, porque eles sabem que a coisa está apertando para cima deles. Então, de fato, se isso se confirma, é uma vergonha, até porque o advogado é um advogado que atua no STF, né, no STJ, é um advogado que atua aqui nos tribunais superiores, tem um advogado de calibre, né, foi contratado pelo Lula, como eu já disse, e também prestou serviço ao Palocci. Palocci disse que ou é isso ou esse dinheiro era um dinheiro devido de honorários a ele, por ele ter defendido o Dr. Hélio, que foi prefeito de Campinas. De qualquer forma, um dinheiro que vem, né, provavelmente não foi declarado, dinheiro também que tem origem aí criminosa. Fecho o parênteses aqui do Batóquio e eu vou falar para vocês o que interessa aqui, que é o seguinte. Tem uma coisa muito bacana que é o seguinte. Bom, a lista de crimes ok, tinha separado aqui. O Lula foi convocado para depor sobre isso aí, dentro dessa investigação, há poucos dias, ninguém sabia. Manteve silêncio, disse que não ia se manifestar. Ele falou, pela primeira vez, por recomendação do meu advogado, não vou falar nada. Então ele viu que a coisa apertou para ele, né? Sempre muito eloquente e tal, agora a coisa apertou, ele ficou pianinho aí, resolveu ficar quieto, não falar nada. Bom, eu estava lá, mais uma vez, fazendo o meu trabalho jornalístico. Poucos jornalistas têm paciência para ficar lendo documento de inquérito, abrindo documento por documento, lendo milhares de páginas, né, de e-mails, não sei o que e tal. E eu descobri aqui uma coisa muito legal. Bom, o Palocci corroborou que o Marcelo Odebrecht, na delação dele, falou justamente das tentativas de obstrução, né, obstrução de justiça, inclusive aí a acusação até de que o Lula falou diretamente com a Dilma para que o José Eduardo Cardoso entrasse na briga, impedisse a Lava Jato, removesse os delegados, impedisse a Lava Jato de avançar, etc. e tal. E a Dilma, ela, segundo o Palocci, ela não cumpriu a ordem porque ela estava de olho na reeleição, não queria que o Lula concorresse. E aí o Palocci descreve todo esse negócio e diz o seguinte, que a Dilma, ele vai até contar isso tudo no livro dele, né, que ele está escrevendo, mas diz que a Dilma deu uma espécie de golpe em cima do Lula. Deixou a Lava Jato correr, ela achava que não ia ser pega, então ela deixou correr para pegar o Lula, para queimar o Lula e ela poder concorrer à reeleição em 2014. E o Palocci conta os detalhes disso aí, dizendo inclusive que lá no dia lá da convenção,
Ele chamou o Lula, ela chamou o Lula e anunciou que ele não seria o candidato. Até então o Lula achava que seria candidato. O Lula tinha aquele plano, né, quando ele saiu, entregou o governo para a Dilma em 2010 e queria voltar em 2014. E a Dilma deu um golpe no Lula. E ela, o Rui Falcão, avisaram ele, olha, não, a gente vai lançar a Dilma, e o Lula ficou ali de calça arriada. Acabou que ele, né, foi tragado pela Lava Jato, e a Dilma ainda está escapando por aí. Mas o fato é que isso mostra como essa gente opera, né? Não tem compromisso nenhum, não tem ética nenhuma, é o pau come ali, e é um comendo o outro, é um derrubando o outro, dando rasteira no outro, muito próprio, né? Muito próprio aí das esquerdas. Bom, e nessa brincadeira, ele comenta justamente que o Cardoso, naquele momento, se negou, embora haja informação ali justamente que o Marcelo tinha acesso a informações privilegiadas da Lava Jato via um advogado através do Cardoso, isso está sendo investigado, né? Mas o interessante é que o depoimento do Palocci corrobora os e-mails, todas as trocas de e-mails, tudo que o Marcelo Odebrecht entregou. Ele tem entregue vários lotes, né, porque são mais de 450 mil e-mails. Então ele vai entregando os lotes desses e-mails, e num desses e-mails ele conversa justamente com os seus executivos, com o Maurício Ferro, com o Alexandrino Alencar, e fala da contratação do Márcio Tomar Baixo, do escritório Márcio Tomar Baixo, da necessidade de obstruir a Lava Jato, tentar travar a Lava Jato. O Alexandrino diz, não, eu vou falar com o Lula, vou lá no Instituto Lula. E aí o Marcelo Odebrecht pergunta, ele escreve isso no e-mail, como foi no Instituto Lula? Né? O amigo do meu pai não tem como acionar também o Levan, é isso que está aqui, Levan, né? L-E-W-A-N. Quem será Levan? Bom, o também já salta aos olhos, né? O fato é que não tem uma continuidade dessa comunicação, a gente não sabe detalhes disso, mas o fato é que existe essa documentação, e isso só reforça aí as nossas dúvidas, né, em relação a muita coisa que acontece nos bastidores jurídicos, e também explica muito a reação, essa reação apaixonada, né, contra a Lava Jato, para tentar enterrar a Lava Jato. O fato é que eles no início se desesperaram, tentaram fazer de toda forma, não conseguiram. Parte vamos dizer assim, dos políticos, porque eles acionaram todo mundo, não pensem que não, acionaram Michel Temer, acionaram Aécio Neves, acionaram Jacques Wagner, Fernando Pimentel, acionaram do PT de A a Z, Eduardo Cunha, né, porque tinha CPI, então tinha que bloquear a CPI, porque tinha investigação, tinha que bloquear a investigação. Qual era a estratégia com o Márcio Tomar Baixo? Tentar trazer a investigação de Curitiba para Brasília, tirar isso das mãos do Sérgio Moro, até o fim, até o Sérgio Moro vir para Brasília para ser ministro, tentavam tirar ele da investigação, porque ele era o problema, né? A gente sabe que não era, porque agora a gente tem aí Gabriela Hart, o Bonar, todo mundo continuando com a investigação, mostrando justamente o caráter de impessoalidade desse tipo de atuação. Há algumas coisas importantes aqui, que é justamente o exemplo que isso traz. O exemplo que traz é o seguinte, inclusive na troca de mensagens ali, quando o Lula fica chateado porque a Dilma não aciona o Cardoso, ele fica puto porque há uma pressão, né? O Cardoso não tem, vamos dizer assim, cojones para tirar os delegados, mas abre um processo administrativo ali, porque os delegados tinham se manifestado nas redes sociais, alguns deles pró-Aécio, enfim, fizeram alguma lambança e houve aí essa pressão do Lula para falar, essa é a oportunidade para remover essa turma toda. E o Leandro Daello, que era o diretor da Polícia Federal, falou assim, não, aqui não, vocês não vão tocar na Polícia Federal não. Então, gente, isso mostra o seguinte, não importa, existe um órgão que é a Polícia Federal, que é um órgão de Estado,
e ele é composto por servidores que, em sua maioria, eles têm esse compromisso com a instituição, com o cumprimento da sua missão institucional. Então não tem quem queira botar a mão. Se vai botar a mão, tem reação. Então pode ser por bom motivo, pode ser por mau motivo, sempre vão justificar de alguma maneira. Então isso deve servir de lição para quem está hoje no governo. Você não tem que vir com esse negócio de ameaçar diretor e tentar tirar... Isso aí só nos lembra o que há de errado. Então pode não ter a intenção, né, a mesma intenção, mas o que parece é que tem, né? A verdade é isso, quando a gente enxerga, vê isso aqui, registrado, né, na delação, nos e-mails, né, o pessoal querendo que o ministro da Justiça atuasse, tivesse informação privilegiada de investigações, o outro tentando derrubar o diretor, tentando tirar os delegados, enfim, a gente vê que sempre há esse interesse político para tentar estancar a sangria. Aliás, é um termo que toda hora é recorrente aqui nas comunicações do Marcelo Odebrecht, é estancar a sangria, que depois foi um termo usado até pelo Jucá naquela célebre conversa grampeada lá pela turma do Delcídio, lá o assessor do Delcídio. Enfim, o Sérgio Machado, na verdade, desculpa. Enfim, o que interessa? Interessa que tem muita coisa, tem muito crime para ser investigado. É óbvio que uma investigação para cima de um banqueiro como o André Esteves, um banqueiro importante, que tem uma relação importante com os outros grandes bancos, é um banco de investimento, mas que tem relação importante com os outros bancos, isso gera um pânico. Ou os outros bancos vão ter também de se mover para... Não é para enterrar a Lava Jato, o pessoal tem que, né, de forma republicana, tentar entregar os seus criminosos, seus crimes, para que a instituição seja preservada, para que não haja um risco sistêmico, né? Essa é a grande preocupação aí, sempre foi a preocupação da Lava Jato, assim, os bancos são muito poderosos, então é difícil entrar, né, bater, isso criar, já falaram tanto, né, perda de emprego, cacete, com relação à questão das empreiteiras, só que os bancos estão aí e tem essa componente. Então, não tem que aliviar para ninguém não, mas... essa é uma preocupação latente, presente aí nessas investigações por parte de autoridades que estão cautelosas, mas que querem fazer cumprir a lei, né? Então, assim, o que interessa disso tudo é que a delação do Palocci começou a gerar frutos, tá? E os frutos são deliciosos, tá? São frutos realmente aí, a gente pegar do pé e comer feliz, né? Porque, gente, olha, só assim para limpar as instituições. Isso é importantíssimo, né? E não dá para parar, a Lava Jato não pode parar, né? Então não vamos parar, como disse aqui a delegada, né? E a gente espera que não pare. E quem tentar parar, a gente vai atropelar. Um abraço, nos vemos na segunda-feira, um bom final de semana a todos, descansem.